Então, olha só, vamos para nossa correção de ontem de matemática, da página 82 e 83. Na página 82, a gente introduziu esse conteúdo ontem, ideia de área. Então, e a gente viu aqui também o que é um pixel. Pixel é o menor ponto de uma imagem, né? Esse pixel, geralmente, a gente observa nos aparelhos eletroeletrônicos, por exemplo, no computador, na televisão. Quando eu aproximo da televisão, assim, que eu observo, ela tem uns pontinhos bem pequenininhos. Então, aquele pixel, aquilo é um pixel, aquele pontinho chama-se pixel. E aí, a gente fez o comentário dessas imagens aqui, né? Que quando a gente olha ela inteira, a gente não consegue ver as divisões, mas depois, quando a gente vai ampliando, a gente consegue ver os quadradinhos, as cores todas separadas. E aí, pediu que vocês fizessem, aqui no final, um desenho usando a malha quadriculada, né? Então, por isso que o meu está em branco, que cada um fez um desenho diferente. E aqui pediu para vocês colocarem uma resposta. Então, o desenho era individual, cada um fez o seu, portanto, a quantidade de quadrinhos de cada desenho é 1, né? Então, eu preciso contar os quadrinhos de todos o desenho e colocar aqui. Aí, aqui embaixo no livro, fala a quantidade de quadrinhos que você utilizou para criar sua figura representa a medida de superfície ou área da figura. Então, perguntou essa quantidade de quadrinhos, então essa quantidade de quadrinhos significou a área da sua figura, né? A medida da superfície da sua figura. Agora vamos para a página 83. Na atividade 2, fala o seguinte: use o quadradinho como unidade de medida de área. Esse UA significa unidade de área. Então, sempre que eu vir essas duas letrinhas, ó, U pontinho, A pontinho, isso significa unidade de área, ó. Unidade de área. E conte quantos quadradinhos coloridos compõem cada figura. Então, nós vamos descobrir quantos quadrinhos. Após eu contar os quadrinhos, eu vou contar só os que estão coloridos, os brancos não. Eu cheguei a um total de 68 quadradinhos. Esse 68 também representa a área da figura, né? Então, eu vou colocar aqui também 68 unidades de área. No segundo desenho, também eu vou contar quantos quadradinhos eu preenchi. E após a minha contagem, eu cheguei a um total de 67 quadradinhos. Isso significa que a área da figura foi 67 unidades de área. Agora vamos para a atividade número 3. Em cada quadrado da malha a seguir, cabem 2 triângulos. Então, observe aqui essa imagem. Um quadrado, se eu partir ele aqui, ó, na diagonal, eu vou ter um triângulo para cá e um triângulo para lá. E aí, o que pediu para nós? Usando o triângulo como unidade de medida de área, observe a figura e responda as perguntas a seguir. Então, eu preciso analisar o quê? Quantos triângulos eu tenho na imagem? Aí, observando, eu vejo que tem uns triângulozinhos partidos, mas são só esses que significam triângulos? Não. Cada quadradinho desse significa que eu tenho 2 triângulos, ó. Tá vendo? Então, se eu fizer esse movimento aqui, cortar todos os quadradinhos, eu vou ter vários triângulos. Então, depois que eu fiz o corte dos quadrinhos, ó, eu vou contar quantos triângulos apareceu nessa imagem. Aí eu vou descobrir, lembrando de contar esses que já estão contadinhos aqui, ó. Após eu fazer a contagem de todos esses triângulos, eu cheguei ao total de 50 triângulozinhos. Aí agora a gente vai observar uma coisa. Eu dividi os quadrados em 2 e eu tive um total de 50 triângulos. Agora, quer saber qual a área dessa figura? Pediu para eu analisar o quê? Triângulo. Se eu tive 50 triângulos, 50 quadradinhos, eu vou ter também a área de 50 triângulos. Agora, observe uma coisa. Supondo que a unidade de medida de área fosse o quadrado, qual seria a área dessa figura? Então, olha só, agora eu já vou observar o quadradinho. Vou esquecer os riscos que eu fiz e vou contar os quadradinhos.
Só os quadradinhos. Aí eu venho e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E os triângulos que sobraram, tia Andressa? 26, 23, né? Deu um total de 23 quadrinhos aqui. E os triângulozinhos que sobraram, o que eu faço com eles agora? Eu preciso juntar duas partes de triângulo para fazer um quadradinho. Então, se eu pegar esse triângulo aqui com esse triângulo, eu vou ter um quadrado? Eu vou ter um quadrado. Então, eu vou somar esses dois triângulozinhos, mais esses dois triângulozinhos, ó. Formei um quadrado. Se eu pegar esse pedacinho e passar para cá, eu formo um quadrado. Se eu pegar esse pedacinho para cá, passar para cá, eu vou formar um quadrado. Então, eu tenho 23 quadrados mais 4 metades, que vai dar 2 quadradinhos completos. Então, qual que é o total de quadradinhos que eu vou ter? 25. Agora, vamos analisar uma coisa. Vamos analisar esse 25 e esse 50. O que acontece? Esse número aqui, esse 50, é o dobro desse. Então, para eu fazer 25 quadrados, eu precisei de 50 triângulos. E para eu fazer 50 triângulos, eu precisei de 25 quadrados. Esse é a metade desse e esse é o dobro desse. Então, com um quadrado, eu faço 2 triângulos. E com 2 triângulos, vou fazer assim mais ou menos, não vai dar muito certo, não. Com 2 triângulos, eu faço um quadrado. Meu desenho ficou muito bom, mas acho que deu para entender. Então, em um quadrado, eu consigo dividir ele em 2 triângulos. E quando eu pego 2 triângulos, se eu juntar, eu formo um quadrado. Aí perguntou o seguinte: compare a área da figura. Ao considerar o triângulo, a unidade de medida de área, e ao considerar o quadrado, a unidade de medida de área. O que você observou? A gente observou que um é o dobro do outro, ou então um é a metade do outro. Aí eu posso colocar qualquer uma dessas duas respostas. Aí eu vou escolher uma das duas respostas. Ou eu vou colocar uma é o dobro da outra, ou então eu vou colocar ou uma é a metade da outra. Se eu quiser colocar as duas também, eu posso. Agora vamos para o número 4. Usando o quadrado, ó, como unidade de medida de área, escreva a área de cada figura. Então, o que vai acontecer? Eu preciso contar quantos quadradinhos tem cada imagem. Porém, eu preciso lembrar desse detalhe. Os triângulos não podem ficar sobrando. Porém, eu preciso juntar 2 para fazer 1, tá? Então, vamos lá. Começando a contar os quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu tenho 12 quadrados. E agora, eu vou somar os triângulos. Eu preciso de 2 para fazer 1, ó. Então, aqui, esses 2 eu vou fazer 1. Esses 2 eu vou fazer mais 1. Esses 2 eu faço mais 1. E esses 2 eu faço mais 1. Agora, eu somo tudo. 12, 13, 14, 15, 16. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu conto os quadradinhos. E aí, eu lembro que eu preciso juntar 2 triângulos para fazer um quadrado. Essa também vai dar 16. A figura 3, da mesma forma. Conto os quadrados, depois lembro de juntar 2 triângulos para fazer um quadrado. Essa deu um total de 14. A número 4 vai dar 16. E a número 5 vai dar 8. Não ficou 16, 16, 14, 16 e 8. Aí a letra A me pergunta: quais dessas figuras têm a mesma área? Então, a figura 1, a figura 2 e a figura 4. Aí eu vou responder. As figuras 1, 2 e 4. Elas apresentam o mesmo formato? Eu olhando aqui as figuras, elas têm o mesmo formato? Não. Cada uma tem um formato diferente.
E nós podemos dizer que as figuras de diferentes formatos podem ter a mesma área? Pode, gente? Pode. Porque olha aqui, essa figura era de um jeito e tem 16, essa era de outro e tem 16, e essa também é de outro e tem 16. Portanto, a resposta é sim, tá?